Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, quem está nos assistindo hoje. Aqui é o Diácono Fabrício Barbosa. Nós estamos começando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. A gente agradece a todos vocês que estão nos acompanhando. A gente fica muito feliz que vocês estão vendo as aulas e também eu quero agradecer o convite da escola, da superintendência da Escola Dominical, né, que também nos chamou aqui para participar dessa Escola Bíblica Dominical online. Então a gente espera que vocês estejam gostando. Primeiro, antes a gente vai começar com uma oração, né? Vamos orar, tá bom? Senhor Deus, eu te peço que as palavras que foram colocadas aqui, Pai, provenham de Ti, que isso tudo venha do Teu Espírito Santo, que venha para nos edificar, Pai, para nos orientar, para nos educar, Pai. Pai, te pedimos agora que Tu estejas com cada um de nós, guardando-nos, livrando todos os males, perigos e tentações. Em nome do Filho mais Jesus Cristo, que pedimos e agradecemos. Amém. Bom, como vocês podem ver, eu estou gravando na minha casa. Vocês já devem ter ouvido os cachorros aí ao fundo. Mas a gente está aqui hoje. Infelizmente não deu para gravar na igreja, então vou gravar daqui mesmo. Então, pessoal, a gente vai falar hoje sobre Ezequiel 24, que não é um tema muito recorrente, né, mas é a parábola da panela. Já vou colocar aqui para vocês verem aqui na tela. Então, a Ezequiel 24, ele tem algumas questões bastante particulares, é um tema muito atual, né, como tudo na Bíblia atual, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com o que a gente vai estudar aqui hoje, pela aplicação prática que a gente tem nesses assuntos. Então, basicamente, Ezequiel, quando ele começa aqui já vou colocar de novo para vocês verem, né, a parábola da panela. Então, o que vai acontecer aqui, né? Ali a gente vai ver aqui, né, só para uma ilustração, né, a visão de Ezequiel da glória de Deus para o Rafael em 1518, né? Tá lá na Palatine Gallery de Palazzo, na Florença. Então, essa foi uma aula que eu dei já o ano passado, né, que foi na Escola Bíblica Dominical. Estou trazendo hoje ela de novo. Né, a gente vai se ater realmente só na primeira parte do capítulo 24, só realmente a parte da parábola da panela. A gente vai ver alguns textos bíblicos aqui durante o nosso caminho. Eu espero que vocês gostem. Quem assiste minhas aulas já sabe que a gente tem bastante referência bíblica, bastante, né, partes que a gente vai consultar. Então, eu quero que vocês já fiquem com a Bíblia aberta aí para a gente começar realmente a trabalhar. Eu estou aqui agora com duas Bíblias, mexendo em todas as minhas coisas aqui. Então, é isso. Pessoal, então, para a gente começar aqui, vamos ler o capítulo 24, a primeira parte, que é o 24, acho que é o mais importante. Né? A parábola da panela. Veio a mim a parábola do Senhor em o 9º ano, ao 10º mês, aos 10 dias do mês, dizendo: Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei da Babilônia se atira contra Jerusalém neste dia. Propõe uma parábola à casa rebelde e diz-lhe assim: Assim diz o Senhor Deus: Põe ao lume a panela, põe-na, deita-lhe água dentro, ajunta nela pedaços de carne, todos os bons pedaços, as coxas e as espáduas, encha de ossos escolhidos. Pega do melhor do rebanho e empilha lenha debaixo dela. Fazem-a ferver bem, e cozam-se dentro dela os ossos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Ai da cidade sanguinária, da panela cheia de ferrugem, ferrugem que não foi tirada dela. Tira de dentro a carne, pedaço por pedaço, sem escolha, porque a culpa de sangue está no meio dela. Derramou-o sobre penha descalvada, e não sobre a terra, para cobrir com o pó, para fazer surgir a indignação, para tomar vingança. Eu pus o seu sangue numa penha descalvada, para que não fosse descoberto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Ai da cidade sanguinária, também eu farei pilha grande. Amontoa muita lenha, acende o fogo, cozinha a carne, engrossa o caldo, e ardam os ossos. Então porás a panela vazia sobre as brasas, para que ela aqueça, o seu cobre se torne candente, funda-se a sua imundícia dentro dela, e se consuma a sua ferrugem. Trabalho inútil, não sai dela sua muita ferrugem, nem pelo fogo. Na tua imundícia está a luxúria, porque eu quis purificar-te, e não te purificaste. Não serás nunca purificado da tua imundícia, até que eu tenha satisfeito o meu furor contra ti. Eu, o Senhor, o disse: será assim e eu farei. Não tornarás atrás. Não tornarei atrás.
Não pouparei nem me arrependerei segundo os teus caminhos e segundo os teus feitos. Será julgado, diz o Senhor Deus. Então, quando a gente lê aqui, né, uma palavra dura, né? E o que ele está falando aqui? Né? O que Ezequiel está colocando nesse ponto? O que Deus está falando através de Ezequiel nesse ponto aqui? O mais importante é você entender o contexto. Né? Ezequiel estava aqui na Babilônia, né? Ele já tinha sido deportado, se não me engano, na segunda leva dos exilados, e ele estava aqui agora falando para o povo e alertando o povo: olha, né, vai acontecer alguma coisa. Ele já estava alertando o povo já há bastante tempo que ia ter uma invasão, e o povo não estava entendendo. Né? E ele está falando aqui para o povo judeu, que já estava, né, uma parte já estava exilada lá. Jerusalém não tinha ainda sido destruída por Nabucodonosor, né, que teve três cercos, né, então ela já tinha tido o segundo cerco ainda, mas o terceiro cerco quando ela vai ser destruída mesmo. Então, o que acontece aqui? Né? Então, ele fala ali no começo: 9º ano, no 10º mês, aos 10 dias do mês. Então, né, já é uma informação importante. Né? Então, o que acontece? Aqui, ele já está dizendo: olha, gente, já estamos chegando, já estamos daqui a pouco, vai acontecer aqui uma invasão. Né? Só que este povo que está em Jerusalém e o povo, né, que está lá, que está, né, tá acontecendo toda essa situação, e ele também está falando para o povo que está aí na Babilônia, que ele, como eu já disse, ele estava exilado na Babilônia. Então o que acontece? Ele está literalmente avisando: olha, vocês não são tudo isso que vocês pensam que vocês são. Né? Então o que acontece aqui na segunda parte? Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei da Babilônia se atira contra Jerusalém. Então ele está avisando aqui: olha, né? Filho do homem, escreve o nome desse dia, desse mesmo dia, porque o rei da Babilônia se atira contra Jerusalém. Então ele está colocando aqui uma ordem, né, para Ezequiel, que ele fala assim: olha, registre, entendeu? Guarda este momento, você vai registrar o que vai acontecer. Então ele está mandando: ó, Ezequiel, você vai fazer isso, ó, escreve. Então é uma ordem de Deus: escreve o nome deste dia, deste mesmo dia. Então o que acontece aqui? Já tem uma ordem de Deus para dizer assim: olha, né, vai acontecer algo com Jerusalém. Então aqui nós temos uma imagem, né, que a gente conseguiu aí na internet, uma imagem sobre como é uma ilustração, né, como poderia ter sido o cerco, né, mas o cerco foi realmente destruiu Jerusalém inteira, né, nessa época. Né? Então é o seguinte: então o que acontece? Quando que aconteceu isso? Quando que foram esses fatos acontecendo? Então a gente vai ver aqui, né, nesses fatos bem interessantes, que eles acontecem aproximadamente em 15 de janeiro de 588 a.C. Né? E aqui ele está descrevendo o terceiro cerco. Né? Como eu falei para você, já tinha tido 2 cercos, e agora ele está falando do terceiro cerco, que vai destruir Jerusalém. E esse cerco aparece lá em 2 Reis 25:1 e Jeremias 52:4-6, né? Que é bem descrito como que acontece, como é que toda a destruição de Jerusalém, como é que ele cerca, o que faz todo o horror que acontece. Só que todo esse horror que Deus estava avisando, né, que aconteceu com Jerusalém já tinha sido avisada pelos profetas. Jeremias profetizou lá em Jerusalém e Ezequiel está profetizando na Babilônia. E profetizar aqui são os avisos do Senhor. Né? Então o que acontece? Ele está falando aqui num ponto muito importante, que este povo estava sendo avisado. Né? Os profetas em lugares distintos estavam avisando: olha, pô, vai acontecer essa destruição. Vocês tomem cuidado, convertam-se ao seu Senhor, né? Convertam-se dos seus maus caminhos. E esse converter-se dos maus caminhos, e aí vem o ponto principal. Né? O que vai acontecer aqui? É o julgamento do Senhor. Né? É o dia do Senhor. Aí que está chegando toda uma questão que os profetas avisaram, né, das perversões que o povo estava tendo, né, das corrupções que o povo estava ocorrendo naquela época, e o que acontecia? Essas corrupções levaram à destruição de Israel por Nabucodonosor. Então o que acontece é o seguinte, né, tem um ponto que é importante a gente falar, que durante o exílio, os judeus observaram 4 festas anuais para lembrar-se dos acontecimentos dolorosos de destruição de Jerusalém.
Quando a gente vai ver lá em Zacarias, né, 7, 8 a 23, aí ele descreve, né, essas situações, esse lamento pela destruição de Jerusalém. O foco aqui a gente não vai falar sobre esses lamentos, sobre todas essas questões, né? A gente vai falar sobre sobre o descaso dos homens, né, com a palavra do Senhor. Então aqui, quando chega no versículo 3, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Propõe uma parábola, né? Propõe uma parábola a casa rebelde. E diz-lhe assim, e novamente, né? Deus está falando, ó, diz-lhe, dá uma ordem, você vai lá e vai falar isso para eles, né? E o que ele vai acontecer aqui nesse momento, né? Primeiro a gente tem que entender o que é uma parábola, né? Parábola, né? Significado, né, do latim parabola, né, parabole, né, enfim, né, comparação, analogia, discurso alegórico, é um substantivo feminino, né. Então o que acontece é o seguinte, ele ficou marcado, né, com uma comparação desenvolvida com uma história curta, são eventos, fatos da vida cotidiana, no qual isso é uma verdade moral e espiritual, né. A gente conhece, né, a parábola do filho pródigo, muito conhecida. Então aqui no caso ele está falando dessa parábola. E aqui, essa parábola, ela tem várias figuras de linguagens que são muito ricas, mas a gente tem que entender o contexto da época. Como é que eles viviam naquela época? Eles viviam, né, não tinham um fogão a gás, né, não tinham luz elétrica, né, era tudo na base da lenha, né, nas panelas de barro. Então ele começa aqui e já diz assim, né, no versículo 3, lá, propõe uma parábola à casa rebelde e diz-lhe assim, assim diz o Senhor Deus, põe ao lume a panela, põe-na, deita-lhe água dentro. Então o que é pôr ao lume? Então quando a gente coloca aqui põe ao lume, ele está dizendo assim, que lume, o que é o lume? É qualquer tipo de luz, ou claridade, clarão, é uma fonte de calor, luz e chama, é fogo, fogueira, lume. Literalmente, essa é uma figura de linguagem muito antiga, né? uma expressão lume, expressão do português muito antigo. Né? A gente está usando aqui a Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida, revista e atualizada no Brasil, né? É a versão que a gente está usando aqui para a gente se basear. Né? Então ele diz assim, trazer a lume é tornar patente, manifestar. O que ele quer dizer assim, vir a lume, ser publicado, realizar, se levar a efeito, ser tornado conhecimento público, vir à luz. Então, quando a gente lê isso aqui, ele diz assim, traz ao lume, né? Traz ao conhecimento essa turma, o que eu vou dizer para vocês, né? Só que ele usa a questão aqui, põe ao lume a panela, né? Ele diz assim, põe, mas o que ele vai falar agora da panela? O que, né, trazer esse conhecimento do lume, né? E aqui a gente tem a expressão da panela, né? Isso figuras, né, de panelas, né, recuperadas por arqueologia, bem típico daquela região, né? Bem daquela época. Então o que acontece? Aqui a gente vai continuar e ele coloca aqui assim, olha, põe ao lume, né? Vai cozinhar isto, né? Então vai cozinhar. Mas o que ele vai cozinhar? Ele ainda coloca aqui, né? No verso mais adiante, ele vai explicar o que é esse o que ele vai cozinhar aqui. Daí você fica pensando, poxa vida, então que figura de linguagem interessante, né? Tá colocando a panela de barro, fogo, trazendo ao lume, põe ao lume, o que ele vai trazer esse conhecimento. E ali ele já começa aqui, ele diz assim no versículo 4, né? Ajunta pedaços de carne. Então vocês estão vendo aí pedaço de carne, né? Uma figura aí novamente da internet, numa panela, né? E você vai entender, mas o que ele está querendo dizer assim. Então vamos ler lá o versículo 4. Ajunta nela pedaços de carne, todos os bons pedaços, as coxas e as espáduas, encha de ossos escolhidos. Pega do melhor do rebanho e empilha lenha debaixo dela, fazem-a ferver bem, e cozam-se dentro dela os ossos. Né? Então aqui você fica pensando, mas o que ele está querendo dizer com isso? Né? O que é essa parábola? O que ele está querendo dizer com essa questão? Bom, o importante aqui, pessoal, a gente vai andar um pouquinho, e eu vou fazer, para quem assistiu a aula na EBD lá normal, né, naquela época, agora eu vou fazer uma pequena diferença do que a gente falou naquela época. Aqui o profeta, ele está querendo falar justamente sobre as perversões e a corrupção do povo. Mas não é só a corrupção do povo, é a corrupção dos líderes, que o povo também seguia os líderes de qualquer forma.
Então, para a gente entender mais o contexto da panela, então veja só, eu queria fazer uma pequena pausa aqui e a gente agora ir para o capítulo 22. Vamos ler o capítulo 22 de Ezequiel, onde tem muitos detalhes interessantíssimos para a gente continuar, para ele vai ilustrar melhor tudo que o profeta está falando aqui para frente. Então vamos ler o capítulo 22, vamos ler ele inteiro, tá? Para vocês entenderem bem a questão. Então ele começa, o capítulo 22, as abominações de Jerusalém. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, tu, pois, ó filho do homem, acaso julgarás a cidade sanguinária? Faze-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações, e dize, assim diz o Senhor Deus, ai da cidade que derrama sangue no meio de si, para que venha o seu tempo, e que faz ídolos contra si mesma, para se contaminar. Pelo teu sangue, por ti mesma derramada, tu te fizeste culpada, e pelos teus ídolos, por ti mesmo fabricados, tu te contaminaste e fizeste chegar o dia do teu julgamento e o término dos teus anos. Por isso, eu te fiz objeto de opróbrio das nações, e de escárnio de todas as terras. As que estão perto de ti e as que estão longe escarnecerão de ti, ó infamada, cheia de inquietação. Eis que os príncipes de Israel, cada um segundo o seu poder, nada mais intentam, senão derramar sangue. No meio de ti desprezam o pai e a mãe, praticam extorsões contra o estrangeiro, e são injustos para com o órfão e a viúva. Desprezaste as minhas coisas santas e profanaste os meus sábados. Homens caluniadores se acham no meio de ti, para derramarem sangue no meio de ti. Comem carne sacrificada nos montes e cometem perversidade. No teu meio, descobrem a vergonha do teu pai e abusam da mulher no prazo da sua menstruação. Um comete a abominação com a mulher do seu próximo, o outro contamina torpemente a sua nora. O outro humilha no meio de ti a sua irmã, filha do seu pai. No meio de ti aceitam subornos para se derramar sangue. Usura e lucros tomaste. Extorquindo-o, exploraste o teu próximo com extorsão, mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus. Então, só nesse trecho aqui, ele já dá uma noção de como é que era a questão espiritual, moral e social de Jerusalém naquela época. Mas vamos adiante, né? A gente depois vai entrar mais em detalhes aqui. Eis que bato as minhas palmas com furor contra a exploração que praticaste e por causa da tua culpa de sangue que há no meio de ti. Estará firme o teu coração? Estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu vier a tratar contigo? Eu, o Senhor, o disse e o farei. Espalhar-te-ei entre as nações e te dispersarei em outras terras e porei termo às tuas imundícias. Serás profanado em ti mesmo, à vista das nações, e saberás que eu sou o Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim uma escória. Todos eles são cobre, estanho, ferro e chumbo no meio do forno. Em escória de prata se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor Deus, pois que todos vós se tornassem escória, e eis que vos ajuntarei no meio de Jerusalém. Como se ajunta a prata e o cobre, o ferro e o chumbo e o estanho no meio do forno, para assolar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem, assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei, e fundirei. Congregar-vos-ei e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio de Jerusalém. Como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundidos no meio dela. E sabereis que eu sou o Senhor, derramarei o meu furor sobre vós. Então, nesse trecho aqui já está dizendo, olha, o julgamento do Senhor. Vocês podem achar que vocês são prata, cobre, ouro, né? Mas vocês, né, vou ajuntar, mas o que acontece, né? Vocês ainda serão consumidos pelo meu fogo, pelo meu furor, e mesmo assim, vocês que se acham todas essas pratarias, todo esse material nobre, né, vão passar pelo meu fogo, vão passar pelo meu julgamento. Então, o que acontece aqui? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, diz-lhe, tu és terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como leão que ruge, que arrebata a presa. Assim eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas tomam. Multiplicam suas viúvas no meio dela.
Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados esconde os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os teus príncipes no meio delas são como lobos que arrebatam a presa para derramar o sangue, para destruir as almas e ganhar o lucro desonesto. Os seus profetas lhes encobrem isso com cal por visões falsas, predizendo mentiras, dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Contra o povo da terra pratico extorsão, ando roubando, fazendo violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Buscar entre eles um homem que tapasse o muro e circulasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação. Com o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do procedimento, diz o Senhor Deus. Então, veja só. Né? A gente começou falando sobre panela e agora estamos falando aqui, né, das abominações de Jerusalém. Mas é importante a gente entender, pessoal, aqui, que o capítulo 22, e na verdade Ezequiel é uma sequência, né? Você tem que ir estudando ele para você entender algo que está ligado um com o outro, está sendo ligado, mas esses dois capítulos, o 22 e o 24, eles explicam muito bem todo o contexto da época. E Ezequiel, por mais que ele estivesse na Babilônia, ele conhecia todas as perversões de Jerusalém. Então aqui ele está descrevendo. E nesse contexto que ele está colocando aqui, qual que é o ponto importante? Ele começa a demonstrar como o povo literalmente esqueceu da lei do Senhor. Principal, eles esqueceram o que? Do temor do Senhor. Aqui eles literalmente esqueceram, deixaram de lado e tornaram com descaso o Senhor. Isso é muito importante. Eles literalmente abandonaram a lei. Então aqui você vê como que os homens que falavam que eram do Senhor enganavam o povo. Como eles abandonaram as práticas santas do Senhor. E eles literalmente desenvolveram assim, uma corrupção através da idolatria. Eles tiveram já uma corrupção espiritual. Depois essa corrupção espiritual passou por uma corrupção moral que descambou no que? Numa corrupção social. Então o que acontece é o seguinte: todos os níveis da sociedade de Jerusalém, em todos os níveis, eles não tinham mais o temor do Senhor. Apesar que aqui ele está falando principalmente dos líderes e sacerdotes, mas o povo também seguia o que esses líderes faziam. Então toda a sociedade estava corrompida, corrupta mesmo. Mas essa corrupção foi literalmente pelo fato que eles abandonaram o Senhor, abandonaram o temor do Senhor. Então nos versículos aqui a gente podia pegar, né? Vamos ali no versículo... por exemplo, Ezequiel 22, 27. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramar o sangue, para destruir as almas e ganhar o lucro desonesto. Então, é um dos grandes exemplos de mostrar assim, que como que o povo, né, os líderes, influenciaram de tal forma que eles viviam sem seguir mais a lei de Deus. Né? Então ele vai descrevendo aqui toda essa questão. E traz muito para os nossos dias hoje, né? De como a gente tem que tomar muito cuidado de a gente estar sabendo o que os nossos líderes estão falando. Como é que a gente está ouvindo o que os nossos líderes, e aí eu coloco não somente os líderes que a gente tem, os líderes, os nossos governantes, né? Mas também nossos líderes espirituais estão falando aqui. Né? Ele vai colocar muito importante, né? Versículo 28 do capítulo 22. Os seus profetas lhe encobrem isso com cal por visões falsas, predizendo mentiras, dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Né? E daí, olha só, contra o povo da terra, praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito, ao necessitado e ao estrangeiro, oprime sem razão. Né? Questões que a gente está vivendo nos nossos dias, descritos aqui. Né? Quanto que a gente tem visto que os nossos líderes, tanto os nossos governantes quanto falsos líderes religiosos, têm praticado visões falsas do Senhor e não têm prestado atenção literalmente no temor do Senhor. Então a gente vai ver, né, ali no capítulo, voltando para o capítulo 24, sem a gente se atender muito nas questões aqui
que a gente está falando do capítulo 22, que o capítulo 22 ele já é totalmente ilustrativo de como é que estava a sociedade, de como é que estava a corrupção, como eu já falei antes, né? Então tem vários trechos aqui importantes que a gente tem que entender que os líderes religiosos esqueceram da lei do Senhor. E os líderes, os governantes, também não seguiam mais o Senhor. Ainda mais naquela época, que a coisa andava mais junta, né? Então, olha só. A gente entrando aqui, voltando lá para o capítulo 24, vamos ver ali, no capítulo, versículo 6. Ele vai dizer ainda assim, né? Portanto, assim diz o Senhor Deus, ai da cidade sanguinária, da panela cheia de ferrugem, ferrugem que não foi tirada dela. Tira de dentro a carne, pedaço por pedaço, sem escolha. Então aqui, quando a gente vai entrar, né, no capítulo 6, cidade sanguinária, da panela cheia de ferrugem. Então ele está dizendo assim, olha, na época, os governantes, eles se achavam carne de primeira. Eles se achavam que era a melhor carne. Eles tinham na cabeça deles que eles eram os melhores, que eles eram superiores, que eles eram muito bons. Então ele está colocando aqui agora, falando assim, olha, vocês, na figura de linguagem, ele falou assim, ó, vocês se acham carne, numa carne, mas ele está colocando assim, olha, né, panela cheia de ferrugem, né? Só que vocês, o arcabouço que cerca vocês, onde vocês estão constituídos, onde vocês estão realmente, vocês estão por uma, vocês se acham assim tão perfeitos, né? No sentido assim que vocês acham que vocês podem andar pelas suas próprias cabeças sem ter o temor do Senhor, vocês estão cercados por, vocês estão dentro, se acham carne boa, mas estão literalmente dentro de panelas podres, porque vocês estão literalmente sem o amor e o temor do Senhor. Então, o que acontece? O que ele vai falando aqui, né? Então, ele vai chegar agora no versículo 26, no versículo 6, e ele diz aqui, né? É importante a gente agora voltar, e eu gostaria que quem está nos acompanhando aí, que pegasse agora a sua Bíblia e vamos ver lá, 2 Reis, né? A gente vai ver aqui, 2 Reis 24, versículos 3 e 4. Né? Então ela diz ali, ó, nos dias de Joaquim subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele e se... Opa, desculpa, eu comecei já com o versículo 1, mas vamos lá no 3 ou 4, desculpa. Com efeito, isso sucedeu a Judá por mandado do Senhor, que removeu da sua presença por causa de todos os pecados cometidos por Manassés, como também por causa do sangue inocente que ele derramou, com o qual encheu a cidade de Jerusalém. E por isso o Senhor não o quis perdoar. Então ele já está falando de Manassés, de um rei que era perverso, que ele derramou sangue inocente. Em vez de ele cuidar do povo dele, ele literalmente o que? Perseguiu o povo, né? Para obter o que? Ganhos, extorsão. Né? Então, a gente não vai entrar aqui no detalhe total de Manassés, mas a gente já vê aqui, né, contra sangue inocente. Aqui a gente já leu Ezequiel, né? Vamos lá de novo, né? Ezequiel, eu vou colocar aqui na tela para vocês os versículos que a gente vai ler, né? 2 Reis 24, 3 e 4. Ezequiel 22, 2 e 3. Né? Então vamos lá, né? Ezequiel 22, só para a gente repetir. Vamos ver aqui. Então, olha só. Aqui ele diz, né? Tu, pois, ó filho do homem, acaso julgarás a cidade sanguinária? Faz-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações. Né? Então a gente já viu isso aqui antes. E vamos ver agora Miqueias, né? Miqueias, ali, novamente, Miqueias 7:2. Né? Então ele vai falar ali, ó. Qual que é o título do capítulo 7 de Miqueias? A corrupção moral de Israel. Né? Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue. Cada um caça a seu irmão com rede. Então ele está falando aqui, né, como é que estava o povo. Né? Se o Ezequiel ele está falando aqui dos líderes, principalmente dos líderes, né, a gente está vendo nesses outros versículos como os líderes influenciaram todo o povo. Então ele está falando aqui do derramamento de sangue, e como que as leis se perderam valor. Entendeu? Cada um não tinha mais o temor do Senhor. Todo mundo já não obedecia mais ao Senhor. Então aqui a gente vai continuar. E ele vai aqui no versículo 24, né, no capítulo 24, novamente aqui a gente vai ver. Né,
tira pedaço a pedaço. Refere-se aos habitantes de Jerusalém. Não cai sorte sobre ela. Significa que Deus não tem favoritos. O julgamento dele recairia igualmente sobre todos os habitantes da terra. Né? Ali da cidade, desculpa. Né? Então o que acontece? Aqui ele está falando, olha, vocês que se acham carne tão boa, mas o meu fogo purificador, vai vir, né, do meu julgamento, e o que vai acontecer? Né? Não vai ter carne boa, não vai ter nada que sobre de vocês. Então aqui ele fala ali, né, numa questão muito clara, que esse povo, eles andavam tão assim distante do Senhor, que se achavam carne de primeira, se achavam carne muito boa, muito melhor que todos os outros. Então aqui, no caso, ele está dizendo assim, o julgamento do Senhor vem para todas as pessoas, né? Aqueles que não seguem ao Senhor, aqueles que realmente não seguem o Senhor, vem o julgamento sobre eles. Então ele vem aqui, ele vai continuar ainda lá, né? Nos versículos, no versículo 20, no capítulo 24, versículos 8, né? A gente vai ver aqui no capítulo 8 versículo 8 e 9, né? Esses versículos, eles vão falar, para você entender um pouquinho o contexto, né? Ele vai falar um pouco sobre a culpa de sangue. Mas aqui a gente tem que entender, ali ele vai falar sobre a questão da penha descalvada que tem ali no versículo 7, mas vamos ver o versículo 8 e 9 primeiro, né? Para fazer subir a indignação, para tomar vingança, eu pus o sangue numa penha descalvada para que não fosse coberto. Portanto, assim diz o Senhor Deus, ai da cidade sanguinária, também eu farei pilha grande. Então aqui, o que é importante a gente entender, né? Que ele fala aqui, a culpa de sangue. Esses versículos falam sobre o pecado do derramamento de sangue na cidade. O povo se envolveu no erro, e Deus declarou que eles permaneciam expostos ao julgamento. E aqui é importante, né, eu vou colocar uma imagem rapidinho aqui, né, de sangue derramado, né, é o sangue derramado, né, o sangue que não estava coberto, né, essa aqui é uma imagem clara, né, atual, né, mas ele quer dizer o seguinte, que a culpa de sangue, a gente tem que entender isso, quando ele vinha, principalmente lá no começo, principalmente em Gênesis 4:10, que a gente vai colocar aqui na tela para vocês verem, né? Gênesis 4:10, Levítico 7:17 e 13, tá? Então aqui, vamos lá, Gênesis 4:10, né? O que acontece em Gênesis 4:10? Se a gente voltar aqui, a gente já vai ver uma primeira coisa, né? É a questão, né, da Gênesis 4 fala sobre Abel e Caim e fala do primeiro homicídio. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Então aqui ele já está dizendo, olha, né, você derramou sangue e não cobriu esse sangue, né? Então aqui ele está clamando por justiça. Levítico 17:13, onde a gente vai ver aqui muito claramente, né? Vamos colocar lá em Levítico. Eu tinha que não. Vamos aqui, né? Vamos achar aqui para a gente continuar lendo, tá? 17:13, né? Que ele vai colocar assim, né? Qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que caçar animal ou ave que se come, derramará o seu sangue e cobrirá com pó. Então Deus falava, olha, né? Se caiu sangue na terra, você cobre com pó, porque o sangue descoberto, o sangue é um sangue injusto. Ele vai clamar por justiça. E Isaías 26, aqui, Isaías 26, tá? Vamos aqui, bem, vamos achar Isaías, não fuja. Tá, só um pouquinho. Isaías 26. Tá, vamos achar aqui. Tá aqui. Isaías. Isaías também vai colocar uma questão muito simples aqui, né? Muito direta, quer dizer, simples não, mas muito direta, né? Isaías 26, 21, tá? Vai colocar exatamente aqui, ó. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que se embebeu e já não encobrirá aqueles que forem mortos. Então ele está falando aqui, gente, justamente do povo
que cometia os mais diversos crimes, e principalmente derramamento de sangue, e deixava descoberto. E o que acontece? Eles não obedeciam ao Senhor, né? Eles realmente não obedeciam. Perderam o contexto aqui é justamente de não terem mais o temor do Senhor. A questão da penha descalvada que ele fala ali, né? Penha literalmente é a origem da palavra penhasco. Então o contexto aqui ele está dizendo assim, olha, vocês cometem homicídios e vocês jogam os corpos na penha e deixam lá. Vocês não têm nem o cuidado de cobrir esses corpos, muito menos esconder o sangue deles. Então a lei do Senhor, o temor do Senhor já não existia mais, né? Então o que acontece aqui? Essa penha descalvada, né? Vou colocar a imagem aqui novamente para vocês verem. Essa penha descalvada, ela literalmente é uma imagem muito forte, porque na região, essa é uma imagem daquela região, onde eles simplesmente cometiam os homicídios e deixavam os corpos lá, né? É uma situação que só ocorria naquela época, né? Hoje não ocorre nada disso, né? Não tem mais isso, não ocorre nos nossos dias, né? Enfim, então a gente tem que tomar bastante cuidado aqui, que quando ele vai falar novamente da panela ao fogo, dos versículos 9 ao 15, o que ele está dizendo assim? Gente, vocês são uma cidade sanguinária, vocês perderam completamente o temor do Senhor. Então aqui ele começa novamente falando, né, da panela ardente, da panela suja, né, como a gente vai ver aqui. E vamos só repetir, né, do versículo do 9 ao 15. Então o que ele vai dizer aqui, ó, né? Só para a gente voltar aqui um textinho, eu quero pegar no PowerPoint, né, aqui para vocês verem, panela ao fogo, do 9 ao 15. O que vai acontecer aqui, né, neste contexto? Né? Ele coloca que ele usa dessas figuras de linguagem, panela ardente, panela suja, né? Então vamos lá novamente. Portanto, assim diz o Senhor Deus, ai da cidade sanguinária, também eu farei pilha grande, amontoa muita lenha, acende o fogo, cozinha a carne, engrossa o caldo e arda os ossos. Então porás a panela vazia sobre as brasas, para que ela aqueça, o seu cobre se torne candente, funda-se a sua imundícia dentro dela, e se consuma a sua ferrugem. Trabalho inútil, não sai dela a sua muita ferrugem, nem pelo fogo. Na tua imundícia está a luxúria, porque eu quis purificar-te e não te purificaste. Não serás nunca purificado da tua imundícia, até que eu tenha satisfeito o meu furor contra ti. Né? Então ele vai falando aqui, ele termina, né, o Senhor. Eu, o Senhor, o disse, e assim o farei. Né? Ali no versículo 14. Então, que ele está usando de figuras de linguagem muito fortes, porque isso era comum para eles. E está dizendo assim, olha, vocês são uma panela suja, né, uma panela ardente, suja, que por mais que eu passe o fogo, por mais que eu diga assim, você não será purificada. Né? E aqui ele né, coloca assim, né? Não sai dela muito sua ferrugem, nem pelo fogo. Na tua imundícia está a luxúria. Então ele está colocando aqui, ele fala assim, de toda a gente pegando lá no capítulo 22, toda a luxúria do povo. E essa luxúria, quando ele diz, todas as questões de corrupção espiritual, né, pela idolatria, pelos ídolos, né, porque eles subiam os montes, adoraram os ídolos, queimavam carne para os ídolos, né, a corrupção moral, em que eles literalmente esqueceram, né, da lei do Senhor e cada um fazia o que bem entendia e descambavam, como eu já disse antes, na corrupção social, que cada um perseguia o seu irmão, cada um enganava o seu irmão, cada um procurava literalmente prejudicar o seu irmão, né? Literalmente, como eu já falei diversas vezes aqui, abandonando o temor do Senhor. Então aqui um exemplo claro de homens que têm um descaso em relação ao Senhor, homens que não têm amor ao Senhor, aqueles que não seguem ao Senhor verdadeiramente, aqueles que literalmente esquecem do Senhor e como que eles andam pelos seus próprios caminhos. Só que Deus ele fala assim, no meu momento eu vou trazer o meu furor contra vocês. E ele fala muito claramente, né, desses homens que ele vai fazer o seu julgamento. Né? Mas o importante aqui é a gente entender de como que esse povo também não estava sendo mais educado há muito tempo. Né? Não vou entrar tanto no detalhe aqui para a gente não perder muito tempo, né? Mas ao longo dos livros dos profetas, né? Lá tanto Jeremias,
Daniel, Miqueias, Ezequiel, mostra claramente que os líderes, né, principalmente os líderes espirituais, não ensinaram o povo, deixaram de educar o povo para aprender a palavra do Senhor. Esse é um ponto muito importante, porque se o povo realmente conhecesse a palavra do Senhor, eles estariam questionando também seus líderes. Então aqui é um ponto muito importante a gente entender que a palavra do Senhor também tem que ser continuamente sendo educada corretamente. E o povo aqui, a gente vai ver lá em Jeremias, principalmente Jeremias, né? Ezequiel também fala em outros capítulos, né? Como o povo queria ouvir o que eles bem entendessem. Eles não queriam ouvir a verdadeira palavra do Senhor. Então o povo se tornou também corrupto. Também eles estavam literalmente aceitando assim o que os líderes estavam fazendo. Aceitando o que os líderes, os governantes e os líderes espirituais estavam fazendo. E eles estavam achando, beleza, é isso que nós queremos ouvir. Nós queremos ouvir o que nos agrada. Nós temos que ouvir o que realmente é bom para nós. Mas eles esqueceram de ouvir o que era importante. Deram costas para o Senhor. Literalmente deram costas para o Senhor. Então aqui, né, a gente já está encaminhando, já indo um pouquinho já para o final. O que a gente tem que tomar muito cuidado, né, que esses profetas, quando você lê os profetas, quando alguém vai ler os profetas, tem que entender muito o contexto da época do que as coisas aconteceram. Só que as lições dos profetas são muito ricas. As lições que os profetas estão trazendo do Velho Testamento, quando Jesus Cristo vem, ele pega esse entendimento e ele leva ainda mais esse entendimento. Por isso que ele vai dizer lá, né, que veio só para confirmar o que foi falado dele através de Moisés, dos Salmos e pelos profetas. Então, aqui o importante é a gente entender de que como os homens têm uma tendência de realmente virar as costas para o Senhor e andarem conforme os seus caminhos. E esses andarem para os seus caminhos, de como transforma toda uma sociedade. Como uma sociedade que não tem mais o temor do Senhor, como ela se degrada. Como que o povo literalmente não anda pelos seus próprios caminhos, eles não têm realmente mais um norte, né, para eles viverem. E aqui é importante a gente pontuar que quando que Ezequiel ele fala todas essas questões e realmente o julgamento do Senhor, o fogo do Senhor que ele fala aqui, foi justamente o cerco de Jerusalém e a destruição de Jerusalém. Só que adiante de Ezequiel, né, nos outros capítulos, a gente não vai entrar aqui agora, né, ele vai mostrar assim, olha, vocês fizeram tanto, foram tão corruptos que vocês não vão nem chorar. Eu não vou permitir que vocês chorem, que vocês se lamentem por isso. Né? Então o que acontece? Ele vai colocar diversas questões mostrando para o povo de Jerusalém, olha, para os judeus, né, daquela época, olha, povo, né, não adianta, eu sou o Senhor, né, ande os meus caminhos. E isso é uma lição para os nossos dias, para a gente estar muito atento, né, do que os nossos líderes, tanto os nossos governantes quanto os nossos líderes espirituais estão falando para nós. Será que nós temos realmente tomado atenção, cuidado de olhar para os nossos líderes e dizer assim, pô, será que ele está andando, tem o temor do Senhor? Será que realmente o que ele está fazendo está baseado na palavra do Senhor? Será que é verdadeiramente? Né? A gente viu aqui dos líderes que eles falam que vieram por parte do Senhor, que ouviram o Senhor, estão falando, né, em nome do Senhor, mas isso não veio do Senhor. Estão falando o que eles querem dizer, mas isso não veio do Senhor. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Os profetas nos ensinam isso. Jesus Cristo, depois ele vai alertar ainda mais ainda, né? Vamos achar em Mateus, né? Que ele fala justamente, deixa eu achar o trecho aqui, tá? Só um pouquinho, né? Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos mostra aqui no capítulo 23 de Mateus, né? Ele traz todo esse entendimento dos profetas, né? E ele vai colocar aqui, vamos ler, eu acho que é interessante antes de terminar a nossa aula, a gente literalmente entender o que Jesus está falando no capítulo 23 aqui. Né? Então olha só, vamos lá, Mateus 23. Né? Então, Jesus censura os escribas e os fariseus. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem.
atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, quem a si mesmo se humilhar será exaltado. E agora veio, né, um trecho que ele vai começar aqui, né, que tem muita ligação com o que a gente já está estudando no capítulo 24. E várias advertências de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e, para os justificar, fazeis longas orações. Por isso, sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feitos, o tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, ficará obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, ficará obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas esses por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos seus sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortes e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo, todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Então aqui, veja só, gente, Jesus Cristo pega o entendimento dos profetas e ainda eleva esse entendimento. Né? E é o nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, que derramou o seu sangue para nos purificar, que está nos alertando de tudo isso que já os profetas lá atrás já estavam falando, de todos esses erros, perversões, corrupções que estavam ocorrendo naquela época e que são válidos para os nossos dias. Então, a parábola da panela, ela é muito rica, porque ela dá toda uma fundamentação, né, vinda do Senhor, dos seus cuidados que ele tem
né, para com os homens, e como esses cuidados são totalmente abandonados pelos homens, né, todas essas questões, e como o nosso Senhor Jesus Cristo ele pega esse entendimento, conhecendo tudo que ele já conhecia, né, ele leva nesse entendimento. E por isso que a gente fala que o sangue de Jesus veio para nos redimir, que ele nos purifica, ele nos torna limpos, mas alvos como a neve, né? Não seremos mais panelas podres, sujas, né, de sujeira, justamente para a gente seguir a Cristo, né, e não seguir aos homens pela corrupção dos homens. Então a parábola da panela, ela, apesar de não ser muito falada, né, vamos dizer assim, mas ela traz um entendimento muito profundo. Então, se você entender o que os profetas estão falando lá no capítulo 22, 24, Ezequiel, em Jeremias, Daniel, Miqueias, Zacarias, toda essa turma toda, e depois você entender o que nosso Senhor Jesus Cristo está falando aqui, a gente alarga o entendimento e ainda consegue aumentar ainda mais o nosso entendimento sobre o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele fez por nós, né? E por isso que ele fala, né, que cada um pegue sua cruz e siga, né? E siga o nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoal, eu sei que é muito assunto, é bastante coisa que a gente falou hoje. Realmente a parábola da panela, ela precisa você ter um entendimento maior ainda lá de leis morais, de questões descritas lá no Êxodo, no Levítico, em Deuteronômio, né? Questões que a gente tem que entender essa parte toda. A gente tem que entender também o contexto que Ezequiel estava acontecendo, né, de toda essa parte que ele está falando para o povo lá na Babilônia, mas que esse povo que estava exilado na Babilônia, eles se achavam também um povo superior, porque eu esqueci de falar isso no começo, né, que muito desse povo que foi da primeira leva, eles estavam se fiando por falsos profetas que existiam em Jerusalém, que diziam, olha, vocês vão lá para Jerusalém, vocês vão ficar exilados, mas é por pouco tempo, né? Logo vocês já estão voltando. E Deus falava lá por Jeremias, falando, não, construam casas, constituam famílias que vocês vão ficar aí muito tempo, né? Então aqui Ezequiel estava falando justamente dessa turma, olha, cara, vocês não são melhor do que ninguém, vocês não são essa carne de panela tão boa que vocês acham. Então, assim, pessoal, a gente tem que tomar realmente bastante cuidado, e é esse o nosso recado de hoje, né? De a gente entender o que o nosso Senhor Jesus Cristo está nos falando, né? Através das palavras dos profetas, e como ele dá vários alertas, né? Aqui no capítulo 23 de Mateus ele vai dar vários alertas dos homens que não seguem ao Senhor, né? E aqueles que seguem ao Senhor, que têm justamente o seu sangue purificado, né? Tem a sua vida purificada pelo sangue derramado pelo nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Como eu disse, é bastante conteúdo, é bastante coisa para a gente falar em 40, 50 minutos. Eu espero que vocês depois venham tirar as dúvidas na outra aula, né? Se ficou, né, eu peço desculpa para vocês que realmente é pouco tempo, esse é um assunto que a gente poderia abordar mais, mas eu espero ter deixado claro, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que a gente entender, né, nos nossos cuidados, a gente continuamente estar lendo a palavra do Senhor, né, continuamente não deixarmos sermos enganados pelos nossos líderes, tomar cuidado com as nossas corrupções, né, e a gente entender o que nosso Senhor Jesus Cristo fala aqui no capítulo 23, né, muito detalhadamente, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham um ótimo dia, e que a palavra do Senhor e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com cada um de vocês, tá bom? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.